Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez contando com seu comentário, seu like. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas, gente, estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando o compromisso, zelar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. E vamos agora às notícias desta edição. O Brasil de boas notícias. Já está valendo a partir desta sexta-feira, dia 12, o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras, com uma redução, passando de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro, redução de 22 centavos por litro. É a segunda queda seguida anunciada no preço do diesel. O item está entre os itens que pressionam a inflação brasileira e agora mais uma redução para ajudar neste momento onde o Ministério da Economia, não é, celebra a deflação em julho, perspectivas também de deflação para agosto. De acordo com a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel, gente, para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,87 em média para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba. É importante, sobretudo em um momento onde a gasolina já teve uma redução histórica, o álcool também, o diesel agora então tendo a segunda redução por parte da companhia também depois dos ajustes promovidos pelo próprio governo federal. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas nas eleições deste ano em ações para garantir a votação e a apuração do pleito. O decreto foi publicado já no Diário Oficial da União. As localidades e o período de emprego dos militares estão ou serão definidos ainda pelo Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro e o segundo em 30 de outubro. Serão escolhidos os representantes políticos para 5 cargos: presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, gente. E olha, a votação será realizada simultaneamente em todos os 5.570 municípios do país, das 8 às 17 horas. Está chegando a hora. Devido à diferença de fuso em alguns estados e localidades, a votação começa e termina mais cedo ou mais tarde. A partir agora do dia 16 de agosto, aí começa a campanha eleitoral, gente. E aí o negócio pega fogo. A partir daqui digamos assim, reta final de um processo. Então vamos ver muitas polêmicas, comentários, todos os envolvidos como candidatos, seja no estado, a nível nacional, enfim, todo mundo buscando algo para cutucar o concorrente, não é? E essa presença agora das Forças Armadas é de praxe nas eleições, presença autorizada pelo presidente Bolsonaro, vem garantir a tranquilidade neste período eleitoral, justamente onde o negócio esquenta mais, vai além da conta da normalidade. O presidente Jair Bolsonaro ironizou o ato em defesa da democracia realizado na USP, agora nessa semana. Alguém está pregando golpe no Brasil? Questionou o presidente na CNN Brasil. Carta à democracia, disse Bolsonaro. Alguém está fazendo atos antidemocráticos no Brasil? Alguém está desrespeitando a Constituição no Brasil? Alguém está pregando golpe no Brasil? Afirmou o presidente. Tem que atacar o meu governo, onde estou errado. Mas o que eu estou fazendo contrário à democracia? Questionou Bolsonaro. Bolsonaro também esteve na manhã desta sexta em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. De acordo com o jornal Correio Brasiliense, o presidente já gravou um vídeo para a sua campanha, vídeo que será veiculado, evidentemente, não é? A partir de 16 de agosto. Mas é um questionamento importante, a acusação aí de
de gente ligada à esquerda é que vai aplicar um golpe. Você abre aí os comentaristas, jornalistas, enfim, acusando dia e noite o presidente da República de que teria interesse em prejudicar a eleição, isso e aquilo, inventar isso. Balela. A ideia é essa. A ideia é fazer o que a esquerda sempre fez, aproveitar aí que o país teve em sua história o regime militar, tentar colar alguns pontos polêmicos, sugerir problemas com as Forças Armadas e conectar tudo isso, fazer um caldeirão para prejudicar a candidatura à reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro. A verdade é que a democracia no país nunca esteve tão sólida e as ameaças que existem, por incrível que pareça, estão acontecendo. Os atos, inclusive, aconteceram justamente a partir de quem deveria defender de fato a democracia. Mas os atos antidemocráticos, gente, genuínos que aconteceram, de forma alguma podem ser creditados ao presidente Jair Bolsonaro. É uma pena que é difícil de se perceber isso em algumas cabeças neste país. O presidente Jair Bolsonaro iniciará seus atos de campanha no dia 16 de agosto, quando inicia o período que a Justiça Eleitoral, a lei eleitoral, permite já a realização da campanha eleitoral nas eleições deste ano, em uma cidade que é um ícone, Juiz de Fora. Ele já foi para essa cidade mineira neste ano e justamente é por Juiz de Fora que Bolsonaro escolheu para iniciar a campanha. Foi onde ele sofreu a facada em 2018. Para iniciar sua campanha, Bolsonaro escolheu a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e o presidente irá ao estado, então, em 16 de agosto. É a segunda vez em um mês que ele volta à cidade, onde foi atingido em 2018 por Adélio Bispo. E em Minas Gerais é que surgiu agora mais um fator importante da eleição, onde os números, pesquisa eleitoral, sugerindo o aquecimento da força eleitoral do presidente Bolsonaro e o enfraquecimento do petista Lula. Lula que também estará no estado dia 18 de agosto para iniciar sua campanha em Minas Gerais. Falando dessa pesquisa, a pesquisa Quest, que já deu o que falar nessa semana em São Paulo, agora em Minas Gerais, a pesquisa Quest mostrou uma queda do petista Lula e o presidente Bolsonaro se fortalecendo no segundo maior colégio eleitoral do país, mostrando que Jair Bolsonaro teve um crescimento importante, o petista caindo, embora bolsonaristas, o que apoia o presidente Bolsonaro, não considere de fato as pesquisas atualmente que estão sendo divulgadas no país. Mas elas começam a mostrar um cenário mais parecido, talvez, começando uma reversão para trazer um pouco mais para a realidade do que é visto nas ruas, nos apoios, enfim, o apoio popular para cada candidato neste atual momento do cenário nacional. O PT está avaliando condicionar o pagamento de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, à vacinação contra a Covid-19 numa suposta eleição de Lula à presidência. Você concorda com a ideia? Dessa forma, só receberia o valor quem estivesse com a vacinação em dia. A possibilidade foi informada pelo senador Humberto Costa em entrevista ao Poder 360 e recebeu muitas críticas nas redes sociais. Segundo o parlamentar, a norma se estenderia também para todas as outras vacinas presentes no Plano Nacional de Imunizações. Ainda seriam resgatados outros pré-requisitos que antes eram cobrados no Bolsa Família. Quer dizer, a facilitação que houve pode ir por água abaixo. E é um momento onde muitos brasileiros estão usufruindo desses benefícios sociais e certamente muitos não vão gostar de uma possibilidade como esta, Avalie e tire suas próprias conclusões. E o empresário Luciano Hang, você viu, dono da rede de lojas Havan, utilizou as redes sociais para manifestar seu apoio à carta em favor da democracia do presidente Jair Bolsonaro. No Instagram, ele disse que a esquerda brasileira quer sequestrar a palavra democracia. O comentário foi feito ao falar sobre um manifesto da USP em favor
da democracia. Em uma transmissão ao vivo, Hang disse que precisa se manifestar para tentar salvar o nosso país. Sou a favor da verdadeira democracia e da Constituição brasileira e não de narrativas de falsos profetas, disse ele, criticando o ato na USP. Bom dia, pessoal! Uma edição extraordinária no dia 11 de agosto. Acabei de publicar nas minhas redes sociais um Twitter do presidente Bolsonaro, carta de manifesto em favor da democracia. Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado Jair Messias Bolsonaro. E eu coloquei, eu, Luciano Hang, assino essa carta em favor da democracia junto com o nosso presidente. E por que eu estou falando isso hoje? Lá na USP, em São Paulo, alguns artistas intelectuais, a CUT, os sindicatos, aliás, tem aqui, a CUT lá está fazendo seu discurso, os MTST e alguns empresários estão assinando uma carta, essa carta aqui, carta aos brasileiros e às brasileiras, que eles dizem que é a favor da democracia. Na realidade, é uma carta em favor do Lula. A esquerda faz muito bem, né? Ela acaba sequestrando palavras. O que eles estão fazendo hoje é um sequestro da palavra democracia. Você nota que a esquerda gosta de rotular as pessoas. Chamam de fascista, de nazista, de misógino, de negacionista. Eles rotulam você, fora Temer, fora Bolsonaro, né? Eles rotulam você e sequestram as palavras boas para eles como se fosse verdadeiro. Eles dizem que eles são a favor da minoria, né? Que eles são a favor dos miseráveis, dos pobres. Aliás, eles criam a miséria, criam um país pobre para se manter no poder. Na realidade, quem gera emprego, quem cuida dos pobres, quem cuida da minoria, somos nós que geramos empregos. É você que trabalha. Você nota que a esquerda está sempre do lado contrário, em favor, na realidade, não é da democracia. Eles são a favor da ditadura, eles são a favor do aprisionamento da população. Eu vou dar um exemplo para você, né? O Lula assinou a carta à democracia. Olha só, do lado de quem o Lula sempre esteve. Aqui do Hugo Chávez, do Evo Morales, do Maduro, aqui lá com os grandes ditadores do mundo. Esse é o verdadeiro lado desse pessoal. Eles são do lado contrário de todos os brasileiros. Então, eu queria que você, e todos nós defendêssemos a democracia, a verdadeira democracia e a Constituição brasileira. É isso que nós temos que fazer, mostrar para todos os brasileiros que a turma que está lá agora na USP é a minoria e está contra a democracia e não a favor dela. Aliás, a verdadeira carta pela democracia será assinada com a sua presença nas ruas no dia 7 de setembro. Nessa semana, a Frente de Parlamentares, Frente Lealdade Acima de Tudo, acionou a Procuradoria-Geral da República pedindo a cassação do registro do PT. O pedido de cancelamento, gente, foi feito por conta de uma suposta violação do PT ao artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos, em decorrência do recebimento de recursos financeiros e subordinação a governos estrangeiros e da existência de indícios de manutenção de organização paramilitar, pelo menos é o que a frente acusa, né? Cassação do PT. Nós, da Frente Lealdade Acima de Tudo, estamos apresentando pedido de cancelamento de registro do PT por violação ao artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos, escreveu a deputada federal Carla Zambelli no Twitter. E há quem diga que ela assustou o Lula, os petistas, enfim.
Pedido de cancelamento de registro do PT por violação ao artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos, em decorrência do recebimento de recursos financeiros e subordinação a governos estrangeiros e da existência de indícios de manutenção de organização paramilitar, é a principal acusação, disse a parlamentar em outra postagem. Vamos ver no que vai dar. São as movimentações, como falamos, de um lado e de outro neste tempo eleitoral. Essa é uma boa notícia também, não é, em relação ao Brasil. A taxa de desemprego caiu em 22 das 27 unidades da federação no segundo trimestre, na comparação com os 3 primeiros meses do ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e trimestral, divulgada agora pelo IBGE. O maior recuo no trimestre foi registrado no estado de Tocantins, com menos 3,8 pontos percentuais. Pernambuco, o desemprego caiu 3,5 pontos percentual e Alagoas, Pará, Piauí e Acre também se destacaram, todos com quedas de cerca de 3 pontos. A notícia vem aí junto com outras boas notícias, como o anúncio da redução no preço do diesel pela Petrobras, a deflação em julho, deflação em agosto, o PIB sendo reajustado para cima, a série de boas notícias que está deixando o ministro da Economia, Paulo Guedes, eufórico e feliz da vida. Enquanto aqui no Brasil estamos vivendo uma série de boas notícias, a inflação mensal da Argentina chegou a 7,4% em julho, no maior índice para um mês em 30 anos. Os dados foram divulgados agora pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censo. Com isso, a Argentina alcançou a marca de 71% de inflação nos últimos 12 meses e, com isso, supera outra crise inflacionária persistente na América do Sul, a da Venezuela, que teve alta de 62% no mesmo período. Quer dizer, a Argentina, em termos inflacionários, está em situação já pior do que a própria Venezuela, que vive uma catástrofe constante. O mercado esperava um índice de 7,7% na Argentina. Agora, a inflação de agosto deve vir com o piso um pouco menor, 6%. Mas a situação do povo argentino é de calamidade no governo socialista de Alberto Fernandes, que agora colocou Sérgio Massa no Ministério da Economia para tentar tirar o país da enorme crise. Ele tem a missão de acalmar o câmbio e permitir que a economia volte ao compasso. A expectativa aí é que o índice inflacionário da Argentina chegue a 94,7% em dezembro, superando o recorde anterior de 53,8% registrado em 2019. Que situação vive o povo argentino? O número de servidores públicos federais do país atingiu o menor nível em 14 anos. De acordo com o levantamento realizado pelo portal Metrópolis, com base em dados do painel de estatística de pessoal, atualmente mostrando que a União, mantém na ativa cerca de 569 mil colaboradores, pessoas trabalhando. O quantitativo é 10% menor do que o pico verificado em 2017, quando havia 634 mil trabalhadores no quadro. Há 14 anos, a União contava com 562 mil servidores e de lá para cá, o número cresceu por 8 anos consecutivos. Talvez seja até justificável aparelhamento, o que pode ter acontecido, que o número cresceu e cresceu, até iniciar então, agora há pouco, uma sequência de quedas. Os ministérios que lideram o ranking são o da Educação, 293 mil colaboradores, Economia, Saúde, Justiça e Segurança Pública. Então o Brasil tem agora o menor nível em 14 anos, nível de colaboradores, o número de servidores públicos federais. E o governo, o Ministério da Economia, justificando que é a digitalização que está fazendo a diferença, não é? O atendimento digital, entra a tecnologia e sai a pessoa, e, sobretudo, sem prejudicar, evidentemente, a máquina pública. O que a gente tem visto é uma eficiência cada vez maior e, graças a esses números aí, uma demonstração de que o aparelhamento caiu, o número de colaboradores despencando, e isso, de certa forma, é bom para todos os brasileiros. E na marcha das eleições, temos então, como falamos, o início da campanha eleitoral, agora 16 de agosto. É um tempo muito quente, a campanha vai para as ruas
o início da campanha eleitoral na imprensa, escrita, falada, televisionada no rádio e TV, melhor dizendo, é agora no final do mês de agosto. Então é um período aí de campanha quente e depois um superaquecimento com o início da propaganda eleitoral propriamente no rádio e na televisão. Prometendo dar o que falar, agora tem o período final para efetivamente o registro, né, das candidaturas, depois desse período que tivemos as convenções partidárias, a indicação dos nomes, agora papelada sendo organizada, documentos, enfim, para os registros propriamente. E é importante ressaltar que o vucu-vucu não se dá só em questão de presidência da República, não. Agora o negócio pega fogo nos estados, nas cidades, porque tem os deputados correndo atrás de votos. Teremos, a partir de 16 de agosto, os candidatos ao Senado, os candidatos a governadores. No estado do Paraná, por exemplo, Roberto Requião saiu atacando o Ratinho. Requião está bem atrás nas tais pesquisas. Ele diz que esses números de pesquisas são comprados, que número de pesquisa se compra, não é? E o gozado é que ele é do PT agora, aí, aliado, enfim, filiado, e apoia Lula, não é? Mas ele afirma que pesquisa, a gente compra o resultado. É o que ele disse, para justificar, não é, as suas questões, aí, os seus problemas em números das estatísticas. Roberto Requião, no estado do Paraná, que é candidato pelo PT ao governo do estado. A marcha das eleições e, em outubro, propriamente, a data da democracia. Antes disso, teremos momentos importantes, por exemplo, a data onde o Brasil comemora o seu bicentenário de independência, 7 de setembro. Muita movimentação já sendo organizada para esta data, sobretudo para salientar o patriotismo, o verde e amarelo, o ato de ser brasileiro, o orgulho de lutar pela nossa nação. Tenho muitas lembranças de meu pai e da minha infância, com ele em nosso apartamento perto da linha do trem. Por 20 anos ouvimos o barulho do trem como se passasse ao lado da janela do quarto. Tarde da noite, papai esperava sozinho na estação pelo trem que o levava à fábrica, onde trabalhava no turno que começava à noite. Naquela noite especial, esperei com ele no escuro para me despedir. Seu rosto estava entristecido. O filho mais novo fora convocado para a guerra. Eu devia me apresentar às 6 da manhã do dia seguinte, enquanto ele estivesse trabalhando na máquina de cortar papel. Meu pai e eu conversamos sobre a revolta que ele sentia. Não queria que eles levassem seu filho de apenas 19 anos, que jamais bebera ou fumara sequer um cigarro, para lutar na Europa. Ele colocou as mãos sobre meus ombros magros. Tenha cuidado, filho. E se precisar de alguma coisa, me escreva que eu consigo para você. De repente ouviu-se o barulho do trem que se aproximava. Ele me abraçou apertado e suavemente beijou-me o rosto. Com os olhos cheios de lágrimas, murmurou: "Amo você, meu filho." O trem chegou, as portas se fecharam e ele desapareceu na noite. Um mês depois, os 46 anos de idade dele chegaram e então, infelizmente, meu pai morreu. Escrevo isso aos 76 anos. Tenho 76 anos agora. Uma vez ouvi uma repórter de Nova York dizer que as lembranças são a maior herança de um homem. E tenho que concordar. Sobrevivi a 4 invasões na Segunda Guerra. Tenho uma vida cheia de toda espécie de experiências. Mas a única lembrança que permanece é a de uma noite, quando meu pai disse: "Amo você, meu filho." Você nunca sabe quando está forjando uma lembrança. Pense nisso. Lembranças. Inesquecíveis momentos. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil.
Se você aprecia nossas reflexões, acesse meu site pessoal no YouTube, pesquisa aí Cleiton Basso e inscreva-se lá também para outras reflexões maravilhosas. O Jornal Foco do Brasil convida, seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência e também contamos com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. Agradecimento especial hoje a Maria Catarina e Sirlei Watanabe, inscritas aqui no canal, membros do nosso canal. Venha também ser parte desta comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.